Língua Portuguesa, Livro D, Leitura, Lição 2, Aula 3. Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu fiquei pensando muito no que o Alfa disse ontem. Vocês se lembram? Ele disse mais ou menos assim, se eu for preguiçoso, eu tenho que ler tudo para achar a palavra. Se eu pensar, eu não preciso ler. Fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando que quando eu leio, eu fico pensando. E quando eu penso no que eu li. Nas palavras, no sentido das palavras. Vocês já pensaram em quantas palavras novas nós aprendemos com essa leitura? Embarcação, esquadra, frota, perfurado, critério. E nossa gramática na palma da mão, não foi legal? Eu acho que o Alfa tem razão. Mas as duas coisas são importantes: ler e pensar. E esse texto da Batalha Naval dá muito o que pensar, não é mesmo? Mãos à obra? Correção do dever de casa. Correção do dever de casa. Correção do dever de casa. Mas ainda temos muita coisa para aprender nesse texto. Vamos continuar a correção dos exercícios na página 18. Aqui. Participante é quem participa, faz parte. Adversário é quem está no outro lado, no outro time. Participante pode ser adversário? Dê um exemplo. 2 times jogando, os 2 participam, os 2 são adversários. E a torcida é participante? O juiz é? Boa pergunta, Beto. O juiz e a torcida participam do evento, mas não participam do jogo. Normalmente a gente usa o termo participar para quem está envolvido na tarefa, na ação. Por exemplo, um jornalista que vai transmitir um jogo não participa do jogo. Entenderam? Batalha e guerra. Batalha e guerra. Guerra é guerra, não é assim que se diz? Essa eu olhei no dicionário. Eu não gosto muito de briga, sou da paz. Todo mundo me conhece e sabe disso. Mas vamos lá, batalha é um capítulo da guerra. Uma guerra tem muitas batalhas. Mas a palavra guerra não significa só guerra de soldado, guerra de matar. Nós podemos falar na guerra contra a miséria, na batalha pela leitura. A sua definição serve para todos esses casos. Batalha é um pedaço, uma etapa, uma fase. E por falar em batalha, sinônimo. Na última aula nós vimos que sinônimos e antônimos são maneiras para definir. Você se lembra de qual palavra nós falamos na última aula? Isso mesmo, critério. Vamos ver o que vocês encontraram como sinônimos. Batalha. Alfa, batalha. Luta, etapa ou fase de uma guerra. Isso mesmo, Alfa. Com certeza você encontrou isso num dicionário. Batalha, regra. Beto, regra. Norma, combinado. Batalha, regra, figura. Alfa, um sinônimo de figura. Desenho, ilustração, foto. Batalha, regra, figura, posição. Posição, Beto. Lugar, localização. Mas pode ser também outra coisa. O jogador está jogando fora de posição. Ah, não. É o mesmo sentido. Fora do lugar dele. Agora é o mais legal desse exercício. Vamos descrever as embarcações. Como vocês fizeram? Como a gente descreve uma coisa, uma cena, uma paisagem? Vamos fechar o olho? Imaginar? Como a gente descreve essa cena? Vocês estão vendo a cena? O cisne voando, movimentando suavemente as asas, reduzindo a velocidade, chegando perto da água,
deslizando, usando as asas para frear. Emocionante, não é? Como é legal a gente imaginar, descrever, fazer os outros imaginarem. Já pensaram como os chineses e os japoneses imaginavam um helicóptero? E o Leonardo da Vinci? E o Júlio Verne? Como ele imaginava o submarino? Será que ele pensou numa baleia? Fragata, porta-aviões, submarino. Alguém aqui é muito entendido nesse tipo de embarcação? Um pouco? Ah, sim, você vive perto de uma base naval? Ai, que legal! Bom, mas a maioria de nós conhece pouco sobre isso, não é verdade? Mas queremos conhecer um pouquinho mais. Saber que gato não é sapato. Tudo flutua. Tudo é embarcação. Como descrever? O que é importante observar quando vamos descrever 3 objetos como esses? Descrever. Descrever não é definir. Isso mesmo. Uma foto, uma imagem podem ajudar. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa frase é atribuída a um sábio chinês, um pensador. Ele se chamava Confúcio. Ele vivia como um sábio e deixou muitos escritos. Fragata, porta-aviões, submarino. Descrever. Descrever não é definir. Descrever significa representar, fazer um relato, contar em detalhes, caracterizar, dizer as características. Puxa, professora, quanta coisa! Isso aqui é uma turma de 5º ano. No 5º ano a gente aprende muito. Junta tudo que já aprendeu desde que nasceu. Nós vamos precisar desses conhecimentos para continuar a estudar. Para descrever, primeiro, nós precisamos entender o significado da palavra. Descrever, representar, fazer um relato, contar em detalhes, caracterizar, dizer as características. Já vimos que podemos descrever com imagens. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas o que é importante numa descrição? Quando pensamos em fragata, porta-aviões, submarinos, o que é importante descrever? Eu vou dar uma pista. Ônibus, caminhão, carro. Como é que a gente descreve? Carro, ônibus, caminhão. Tem 4 rodas, tem motor, andam na terra, nas estradas, levam pessoas. Muito bem, até aí tudo bem. Mas você disse o que é comum a todos eles, mas ainda não descreveu. O que é importante numa descrição? Dizer se é ônibus ou carro. Isso mesmo. A descrição deve nos ajudar a formar a imagem de um carro, ou de um ônibus, ou de um caminhão. Já sei, dizer o que é próprio de cada um. Caminhão leva cargas. Mas ônibus também pode levar. Tem razão. Eu vou dar mais uma pista. Igual, diferente. Entendi. Carro, ônibus, caminhão. Igual, rodas, estradas, leva passageiros ou cargas. Diferente. Carro é menor. Fechado. Ônibus é maior. Retangular. Fechado. Leva passageiros. Caminhão é grande, comprido. Pode ser aberto ou fechado. Isso são boas ideias, podem nos ajudar a descrever. Mas esses são conhecidos, a maioria das pessoas conhece. Fragata, porta-aviões, submarinos são menos conhecidos. Como seria uma boa forma de descrever? Eu acho que é uma boa ideia saber o que é igual e o que é diferente. Ajuda na hora de explicar. Submarino é o mais fácil.
É um tubo de metal, tem uma espécie de binóculo em cima. Anda debaixo d'água. Muito bem. Dá uma boa ideia do que é um submarino. E não confunde com baleia, nem com as outras embarcações. Muito importante o que você disse, Alfa. Quando a gente descreve, é importante evitar confusão com outros objetos semelhantes. Já pensou em descrever um abacateiro e uma mangueira sem os frutos à vista? Mas vamos continuar com o Beto. Já temos uma descrição do submarino. Porta-aviões. Esse tem uma pista de pouso. Pista lisa, não é como a do submarino. Um espaço grande para o avião pousar. Só ele tem isso. E deve ter um radar também, alguma coisa para o avião localizar. Eu tô gostando de ver. Boas ideias para a descrição. Vamos lá. Falta a fragata. Essa é a mais legal. Cheia de trique-trique, torres, parecem os prédios. E tem canhões. Pode ter canhão para todo lado, igual navio de pirata. Estamos avançando. Para descrever, a gente pensa nas características que são próprias daquilo que estamos observando. Mas também pensa em objetos familiares, semelhantes. Isso ajuda a formar uma imagem do que estamos vendo e do que estamos descrevendo. Viu como estamos aprendendo um pouquinho a cada dia? Como você descreveu a fragata? E o porta-aviões? E o submarino? Afundar as embarcações com acertos dos tiros. O porta-aviões precisa ser acertado com 4 tiros. Acertos, acertado. O que significa acertar? Acertou o navio. O tiro atingiu o navio. Acertou seu relógio. Colocou o ponteiro na hora certa. Acertou a bola na cesta. A bola de basquete entrou na cesta. Caiu dentro da cesta. Acertou a prova. Respondeu corretamente as questões da prova. Acertou o caminho. Veio pela estrada certa. Acertou a massa. Fez a massa corretamente. Fez certo. O verbo acertar tem vários significados. Muitos deles estão relacionados com a palavra certo. O tiro acertou no porta-aviões, mas fez um estrago, certo? Leitura. Hoje nós vamos fazer juntos a ficha de compreensão. Vamos fazer uma releitura do nosso texto, seguindo essas sugestões da ficha. Aqui, na página 17. Alfa, quais características do texto mostram que ele é a embalagem de um jogo? Nós já conversamos sobre isso. Está na última linha, na parte mais embaixo do texto. Gostei do não há dúvida, Alfa. É assim que se fala, com segurança. Beto, além das regras do jogo, que informações estão na embalagem? Você se lembra? Pode responder sem olhar, com segurança, igual o Alfa acabou de fazer? Além das regras do jogo, a embalagem apresenta outras informações. O conteúdo, isto é, os materiais que vamos encontrar na caixa, apresenta uma ilustração de como colocar as embarcações no tabuleiro. E também apresenta uns avisos e informações na parte mais de baixo. Perfeito, Beto. Você também falou com clareza e corretamente. Há um aviso na embalagem. Qual é o aviso? Para que ele serve? O aviso está junto com uma ilustração. A ilustração mostra um bebê
E a idade 03. Isso significa de 0 a 3 anos. Tem uma barra. Barra é para cortar, igual sinal de pare na estrada. O texto diz que não é recomendável para crianças menores de 3 anos. E por que não é recomendável? Aqui também está escrito, ele contém partes pequenas que podem ser engolidas. São cuidados importantes, não é? Se a gente tem um irmãozinho em casa, tem que ter cuidado ao abrir as embalagens e também guardar as coisas pequenas bem no alto, para eles não pegarem. Beto, dê 2 motivos para explicar por que a embalagem é ilustrada. Lembre-se de usar frases completas, frases de aluno do 5º ano, hein? A embalagem é ilustrada por 2 motivos: para mostrar como colocar as peças e para chamar a atenção de que é um joguinho. Boas razões. Se não tiver ilustração, podemos pensar que é um livro ou um jogo para montar. Outra coisa, a ilustração deixa claro que é um jogo. Agora temos uma pergunta bem grande. Na verdade, são várias perguntas sobre o mesmo assunto. As regras do jogo. Nós já lemos as regras, vocês já jogaram e conhecem as regras. O nosso objetivo aqui é pensar sobre o texto e não sobre o jogo. Entendeu a diferença? Já falamos muito do jogo, sabemos jogar. Falamos sobre aviões, submarinos, balões. Agora nós vamos entender o texto, para poder aprender a ler mais e melhor. Vocês vão responder com frases completas. Combinado? Por que o jogo se chama Batalha Naval? Isso não está escrito, mas a gente entende. O jogo se chama Batalha Naval porque o objetivo é afundar as embarcações do outro time. Batalha Naval é assim: um país quer destruir as embarcações do outro. Só que aqui é jogo. Para quem esse texto foi escrito? Esse texto foi escrito para quem quiser jogar, os jogadores. Mas os jogadores precisam saber ler, senão o pai ou a mãe precisam ajudar. Isso mesmo. Quem vai ler sabe que é um jogo, quer jogar e precisa aprender a jogar. Opa, mas eu quase respondi a próxima pergunta. Qual é o objetivo do texto? Ensinar, explicar, dar instruções. Opa, precisa ser uma frase completa. O objetivo do texto é ensinar, explicar, dar instruções. Qual é o objetivo do jogo? Beto, qual é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é afundar as embarcações do adversário. Falou bonito! Falou de maneira correta, precisa, como deve ser. Qual o objetivo do texto? Qual o objetivo do jogo? Vocês observaram como essas 2 perguntas são parecidas? Pegadinha, não é, professora? Claro que não. As perguntas são diferentes. O texto tem um objetivo: ensinar a jogar. O jogo tem outro objetivo: afundar as embarcações. A palavra objetivo e finalidade são usadas como sinônimo. Por que um jogador não pode ver o tabuleiro do outro? Perde a graça, ele fica sabendo. Ops, frases completas. Um jogador não pode ver o tabuleiro do outro, porque o jogo perde a graça. Beto, como você respondeu essa pergunta? Um jogador não pode ver o tabuleiro do outro para não ficar sabendo em que posição estão as embarcações do adversário. Falei difícil, viu? Bacanudo, não foi? Igual a professora, imitando repórter de televisão. Toda. Como um jogador faz um disparo? O jogador faz um disparo dizendo uma letra e um número. A letra e o número indicam a posição em que o tiro deve cair. Boas frases, muito bem faladas. O jogador faz um disparo dizendo uma letra e um número. A letra e o número indicam a posição em que o tiro deve cair. O macaco da gramática na palma da mão pode nos ajudar a simplificar essa frase? Cadê o macaco? Macaco, ajuda? O jogador faz um disparo dizendo uma letra e um número para indicar a posição em que o tiro deve cair. Ah, obrigada, macaco. Macacos me mordam. Como um jogador faz para afundar uma fragata?
Tem que acertar os tiros em todas as casinhas. Opa, frase completa. Vamos lá. Para afundar uma fragata, é preciso acertar os tiros em todas as posições ocupadas pela fragata. Ok, mas precisamos repetir a palavra fragata? Preciso chamar o macaco? Para afundar uma fragata, é preciso acertar os tiros em todas as posições por ela ocupadas. Muito bem, Beto. Você nem precisou do macaco para ajudar nessa. Bastou usar um pronome. O que o jogador adversário diz quando o jogador da vez não acerta o disparo? Errou! Nada. Pluft. Tiro na água! É verdade, nós podemos dizer tudo isso, mas o que o texto diz? Água! Se o jogador da vez não acerta o disparo, o outro jogador diz água! Essa regra é muito importante. Se cada um disser uma coisa, o jogador da vez pode ficar em dúvida. Aqui nesse jogo a regra é clara. Errou, água. Acertou, acertou. Só essas duas palavras valem. Evita muita briga, muita confusão. Quantas vezes um jogador pode jogar antes que o outro jogue? O jogador pode jogar enquanto acertar. O que o jogador que disparou o tiro deve marcar na folha quadriculada? Para quê? A folha quadriculada é como uma cópia do jogo. Os jogadores marcam todos os tiros dados, para não repetir o mesmo tiro. O que nós aprendemos com esse longo questionário? A usar frases completas para responder. Eu aprendi que para escrever as regras de um jogo é preciso pensar. Pensar no jogo, pensar em cada detalhe, pensar em como dizer isso com muita clareza. E precisamos pensar nas pessoas que vão ler, para quem vamos escrever, como elas vão jogar, como vão entender as instruções, como escrever de maneira a evitar confusão e briga. Exatamente, Alfa, é isso mesmo. Para dar instruções, nós precisamos pensar muito, entender o que vamos explicar, pensar em quem vai ler, no que pode acontecer, organizar o texto em partes, escrever com clareza. Não é tudo isso? Falando no que pode acontecer, o que será que aconteceu com Santos Dumont na França? Vamos ver? Fluência de leitura. Vamos continuar de onde nós paramos? Aqui, o menino que queria voar. Nós estávamos na página 15. O pai de Santos Dumont queria que ele estudasse muito e ele decidiu seguir os conselhos do pai. Ele ouviu falar que na França havia pessoas estudando sobre motores e decidiu ir para a França para estudar. Vamos ver? Na França, Alberto viveu muitas aventuras. Escalou montanhas, conheceu muita gente, estudou a beça. Fazia pouco tempo que os automóveis tinham sido inventados. Alberto dirigia para lá e para cá pelas ruas de Paris. Mas quem disse que Alberto queria ter os pés no chão? Seu sonho era viajar no ar. O que será que ele iria inventar? Alberto começou a construir balões. Fez 9 modelos antes de completar 24 anos de idade. Brasil era o nome de um deles. Balão até faz o homem voar, mas Alberto queria dirigir no ar. Então, construiu uma máquina com motor que ele pudesse pilotar. O nome de seu invento era dirigível. Alberto agora tinha sua máquina de voar. Alberto se apaixonou por seus dirigíveis. Também fez muita gente se apaixonar. Construía um atrás do outro. Dirigível de corrida, dirigível de passeio, dirigível para transportar muita gente. Ganhou diversos prêmios por suas criações. Mas Alberto guardava outro sonho para realizar. Queria asas para voar.
A ideia de voar como os pássaros tirava o sono de Alberto. Que outra máquina voadora ele poderia inventar? Alberto tentou construir algo parecido com os helicópteros. Não gostou muito porque faltavam as asas. Construiu outras máquinas que também não deram certo. Desistiu? Não. Continuou tentando sem parar. Juntou bambu, panos de seda e até corda de piano. O resultado foi um avião. Alberto chamou sua nova máquina voadora de 14 bis. Ele tentou 14 vezes até a sua criação dar certo. O voo do 14 bis foi destaque em Paris. Alberto se dizia satisfeito com o novo invento. Mas bem lá no fundo, não estava não. O avião de Alberto voava pouco e quase sempre se quebrava na hora do pouso. Alberto catava as peças e refazia o avião. A máquina de voar ganhava um novo nome a cada reconstrução. Alberto se cansou do monta e desmonta. Decidiu criar um modelo novo. O novo avião ficou tão bonito e gracioso que recebeu o nome de Demoiselle. Demoiselle é uma palavra francesa que significa senhorita. Para ler, a gente diz mais ou menos assim: Demoiselle. O avião modelo Demoiselle foi um grande sucesso. Alberto construiu vários dele. Alguns voavam bem e outros nem tanto. Alberto deixou que copiassem e fabricassem outros Demoiselles. Agora sim, ele estava satisfeito com a sua criação. O menino que queria voar nunca desistiu de realizar o seu sonho. Ele ficou famoso no mundo inteiro. Mas o nome desse grande inventor brasileiro era só Alberto? Claro que não. Seu nome completo era Alberto Santos Dumont. O menino Alberto nasceu em Minas Gerais no ano de 1873. Alberto Santos Dumont morreu em São Paulo no ano de 1932. O sonho de Alberto se tornou uma grande invenção. E o seu sonho, qual é? Gostaram? Resumo da aula. Hoje nós aprendemos algumas formas de definir. Definimos usando sinônimos. Definimos descrevendo. Definimos dizendo o significado da palavra, dizendo o que é. E aprendemos muito também sobre os vários tipos de embarcação. Para conhecer qualquer assunto, é muito importante conhecer o vocabulário, usar as palavras adequadas, com precisão. É preciso falar sobre essas coisas com clareza. Vocês viram como eu li o texto? Um texto bem lido prende a atenção. As pessoas ficam curiosas, querem aprender mais. E por falar em aprender mais, fica para a próxima lição. Até lá!